Olá, muito boa tarde, boa semana, boa segunda-feira, são 15h30, vamos a mais um consultório. Esta tarde falamos sobre disfunção erétil e a ansiedade que isto pode gerar, não só nos homens, mas nas companheiras também. Portanto, vamos saber ao nível da saúde mental o que é que uma situação de disfunção erétil pode provocar. Vamos também falar sobre sinais de alarme no que diz respeito ao cancro. Com a ajuda da doutora Sónia Rego falamos uma vez mais sobre oncologia e é precisamente sobre esse tema também que poderá tirar esta tarde as suas dúvidas. 225-083-204, o número para entrar em direto connosco na terceira parte, como é habitual, tirar as suas dúvidas esta tarde no âmbito da especialidade de oncologia. Pode também deixar algum comentário que nos queira deixar por escrito ou também as suas questões por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde, Dr. Pedro Brás, psicoterapeuta da Clínica da Mente. Mais uma vez, Olá, Dr. Pedro, muito boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco. Este é um tema que encerra em si próprio uma patologia da disfunção erétil. É uma questão, uma doença, não é? Uma disfunção, como o próprio nome indica, e tem a sua própria especialidade médica. Contudo, é uma patologia, um conjunto de sintomas que afeta e em muito a saúde mental de quem as tem e de quem rodeia a pessoa que tem, não é? E de facto é muito importante falar sobre a disfunção erétil, o que nós podemos também chamar, ou que popularmente se chama de impotência sexual masculina, e é importante falarmos disso porque não só a disfunção erétil acarreta muitos problemas de saúde mental, como, na grande parte das vezes, é potenciadora. Ou seja, a saúde mental é que provoca esta disfunção erétil. Portanto, isto pode ser temos que perceber, o reverso da medalha, não é? Pode ser a causa ou pode também ser um efeito. A perturbação psicológica é sempre uma consequência, mas também pode ser a causa. E é importante também desmistificarmos isto, porque muitas vezes vamos ao médico, o homem vai ao médico, não tem problemas de saúde que se consigam perceber que haja uma causa direta, e depois, mas o problema muitas vezes é psicológico. Porque a sexualidade encerra em si várias vertentes, nomeadamente a psicológica, não é? Exatamente, principalmente essa. Muitas vezes se diz, e não sei se ouviu o Dr. Júlio Machado Vaz uma vez dizer, que o principal órgão sexual é o cérebro. E é absolutamente verdade. E era isto que hoje gostaríamos de conversar para percebermos como é que o impacto psicológico tem na função erétil, que é tão importante para a virilidade dos homens e dos casais. Não é? A sexualidade é sempre muito importante. Agora, vamos só enquadrar aqui o tema. Disfunção erétil ou impotência sexual, a partir de que momento é que se pode fazer esse diagnóstico? Isso. O que é a disfunção erétil? É a incapacidade do homem manter o pénis ereto durante a relação sexual de forma a sentir satisfeito e que não consiga ejacular ou ter o orgasmo. Ou seja, o pénis é um órgão que tem que estar ereto, não é? Para que haja penetração na vagina da sua companheira, da mulher, para conseguir fazer o coito completo. Não é? Para ter a relação sexual. Quando isso não acontece, ou seja, quando o homem não consegue ter uma ereção suficiente para ter a relação sexual, podemos dizer que estamos perante um quadro de disfunção erétil, ou, como se dizia antes, já não se diz tanto agora, de uma impotência sexual. Mas não é quando acontece uma vez, ou há aqui um número de vezes? Podemos dizer que se um homem tem uma falta de ereção num determinado momento, já tem um problema. Agora, pode ser crónico ou não, ou seja, este problema pode ser muito pontual, pode ser casual, ou como pode ser crónico se de uma forma constante e continuada no tempo não conseguir ter essa ereção. O homem também sabe avaliar isso, não é? Doutor Pedro, mais ou menos consegue avaliar se já passa do normal, sim, não é? Porque se não consegue repetidamente manter a ereção para ter a relação sexual de uma forma satisfatória, claro que tem um problema que tem que resolver. E há sempre duas causas que nós temos que olhar. A primeira é a causa física. Sempre que um homem tem uma perda de ereção ou que não a consegue manter uma ereção do pénis durante o tempo necessário para a ejaculação, para ter o orgasmo, tem que perceber ou tem que analisar se tem causas físicas. Quais são as causas físicas mais comuns? É problemas cardiovasculares,
São as mais comuns: a obesidade, diabetes, problemas de próstata, que também dá muito este problema da disfunção erétil. E depois há um conjunto de substâncias, drogas lícitas ou ilícitas, que provocam também, que potenciam a falta de ereção. O que nós aconselhamos sempre, ou que deve ser feito sempre, é quando um homem percebe que tem esta dificuldade na ereção, deve visitar um urologista, que é um médico, ou médico de família, bem, mas o urologista que, na primeira linha, na especialidade na primeira linha, para tentar perceber se há algum problema físico. Quando não há um problema físico visível, temos que perceber então se há um problema psicológico por trás desta dificuldade. E eu hoje quero falar, e gostava de falar, era de facto do problema psicológico que causa e que cria esta dificuldade da disfunção erétil. E hoje em dia os homens têm mais facilidade em fazer esta ligação com a psicologia e a área da saúde mental para este problema, ou já vão à consulta de especialidade de psicologia e psicoterapia porque de facto foram primeiro perceber se havia algo físico, ou já fazem esta ligação? Infelizmente não, porque se na saúde mental, nas depressões e na ansiedade ainda há um grande estigma, as pessoas sofrem em silêncio, na virilidade masculina... Isto toca aqui nessa questão, não é? Claro. A virilidade masculina sendo um tabu na sociedade ainda maior, é que não se fala mesmo. Então assiste-se muitas vezes a que os homens sofrem muito tempo com esta dificuldade, e não só o homem. Quando estamos a falar o homem sofre o casal, não é? Porque a mulher também sofre porque não consegue com o seu parceiro ter relações sexuais satisfatórias e cria-se todo aqui um celeuma sobre a relação. Será que ele gosta de mim? Exatamente. Será que já não gosta? Será que já não tem interesse? Outro. Enfim, há aqui um conjunto de problemas familiares também muito graves e relacionais muito graves com isto. Mas infelizmente, e é bom falarmos sobre, neste programa, sobre esta causa psicológica para que os homens entendam a normalidade deste problema. E... Portanto, existe mais do que aquilo que os homens possam pensar, não é? Cada vez se fala mais, não é porque tenha aumentado a incidência, ou é? Ou este tipo de sociedade que vivemos hoje em dia também me permite? Mais porque, de há uns anos para cá, surgiu os medicamentos, os famosos Viagras, enfim, estamos aqui a falar na marca comercial, dos comprimidos azuis, que de facto ajudam à disfunção erétil, por causas médicas. Exatamente. Pelas causas físicas. Mas estes medicamentos não atuam tão bem nas causas psicológicas que levam a este problema da disfunção erétil. E é importante nós conversarmos e falarmos porque eu acredito que em homens jovens, até aos 55 anos, a maior parte das causas da disfunção erétil não sejam causas orgânicas, mas causas psicológicas. E isso não se fala. Achamos, os médicos e a sociedade acha que qualquer disfunção erétil tem razões físicas. E só acontece lá mais para a frente na vida do homem. Para a frente. E não é verdade. Não é verdade. Da sua experiência, então, que mal-estar psicológico pode originar um caso de disfunção erétil? Vamos então conversar. Vamos perceber o que é a ereção. Eu muitas vezes digo aos meus pacientes que têm estas dificuldades que um homem tem uma ereção quando precisa e não quando quer. E esta frase pode ser um bocadinho confusa, mas vamos desconstruí-la porque é fundamental percebermos isto. Uma ereção serve para ter uma relação sexual. Só que não é de forma consciente que um homem controla a ereção. Por exemplo, nós conscientemente não controlamos o batimento cardíaco, conscientemente não controlamos o nosso estômago, não controlamos os nossos rins, nem controlamos a ereção, o fenómeno da ereção. O que é de facto a ereção? A ereção é um fenómeno onde as veias do pênis começam a encher de sangue e, como enchem de sangue, o pênis fica ereto por causa desse fenómeno. Mas não é por vontade, por mera vontade do homem que isso acontece. Há um mecanismo inconsciente no nosso cérebro, por isso é que há bocado estava a falar do cérebro, não é? Do cérebro como órgão sexual, porque é o cérebro que comanda o processo físico que faz com que a ereção se produza. Agora, como é que o cérebro comanda isso? Qual é o fenómeno inconsciente que provoca a ereção do homem? É a imaginação. Até porque os meninos começam a ter as primeiras ereções
e se calhar até há ali uma idade em que aprendem a controlar, mais ou menos, e um homem já, quer dizer, tem uma certa capacidade, não é quando... Bom, tem uma certa capacidade de controlar... Isso. As crianças muito jovens, quando têm ereções, que é verdade que acontece, esse é um fenómeno meramente físico, não é um meramente psicológico. Exatamente. A ereção do homem ocorre por várias razões. A principal é por desejo sexual, mas existem também ereções muito físicas, nomeadamente as ereções matinais, que tem muito a ver com o controle até da bexiga, da uretra. Exatamente. Pronto, mas isso, e as crianças, quando têm ereção, não estão a ter, crianças, estamos a falar às vezes 4, 5 anos, não estão a ter imagens sexuais, não estão a desenvolver a sexualidade, estão assim a processar um fenómeno físico que também existe, mas é mais pelo controle até da uretra. Bom, mas não misturando as coisas, não é? Estamos a dizer que o desejo sexual, é a imaginação sexual do homem que provoca a ereção. Portanto, sempre que um homem imagina que vai ter uma atividade sexual, porque tem ali a sua parceira, porque vai ter a sua atividade sexual, o seu corpo desenvolve a ereção. Muitas vezes, os homens estão a imaginar a atividade sexual, utilizando apenas a sua imaginação, e têm ereção mesmo sabendo que não vão copular. Mas o que é importante percebermos é que é a imaginação, é o desejo sexual que comanda a ereção. Agora, qual é o problema psicológico da disfunção erétil? Tudo começa com a primeira vez que o homem falha a ereção. Um homem, em média, os portugueses têm relações sexuais 2 a 3 vezes por semana. Ao longo de uma vida sexual ativa, são milhares de relações sexuais que se vai tendo ao longo da vida. E sempre funciona tudo bem. Mas há um dia que, porque a pessoa está cansada, porque bebeu mais álcool, porque, enfim, razões mundanas, sem que haja problemas nisso, um homem começa uma atividade sexual e pode falhar a ereção. E é este momento traumático que mexe na virilidade dos homens. Quando o homem está a ter uma relação sexual normal, como sempre fez, e perde a ereção por causas mundanas, por cansaço, porque bebeu mais álcool, porque... Isso pode mesmo acontecer, não é? Só que quando acontece, por causas normais, mas quando acontece, o medo, o pânico instala-se naquele homem. O homem vai pensar que porque pensa, por exemplo, um jovem de 30 anos, eu na clínica não consegue perceber. Eu na clínica atendo muitos jovens de 19 anos, 20 anos, 30, que têm estas dificuldades, que têm pavor em perder a ereção porque já aconteceu isso. E o que é que acontece? Quando um homem falha a primeira vez, por causas normais e que sem interesse nenhum físicos, porque, enfim, cansaço, por exemplo, fica tão traumatizado com aquilo, que mexe tanto com a virilidade do homem, mexe tanto com a sua autoestima, que na próxima oportunidade que ele tiver para ter uma relação, ele já não vai pensar em sexo. Vai pensar em quê? Na probabilidade de ele falhar outra vez. O que aumenta as probabilidades reais de falhar, não é? E aumenta a ansiedade, e o homem que está com medo em falhar, em vez de começar a pensar na relação sexual e a erotizar com a experiência que iria ter, não. Só está a pensar no medo, está a pensar que vai falhar, não se concentra na atividade sexual, não imagina a atividade sexual e o corpo não produz ereção. O cérebro está preocupado em vez de utilizar sexual, a imaginação e de se envolver naquilo que é o início da atividade sexual, porque o início não é exatamente... O erotismo que faz parte do início da atividade sexual. Não, aquele cérebro, aquela mente inconsciente, a partir do momento em que temos um evento traumático, quando falhamos a primeira vez, deixa de pensar no erotismo e começa-se a concentrar na sua virilidade. É como se fosse um trauma de facto, só que aqui ganha proporções ainda maiores. Porquê? Porque o homem, se calhar, à primeira não vai procurar ajuda, não vai falar, e se calhar fica a pensar naquilo, a aumentar aquilo que foi um episódio... O episódio é normal, mas o homem pensa que se calhar eu já nunca mais vou ter uma ereção. E claro que a relação sexual, as relações sexuais, tanto para o homem como para a mulher, são atividades muito prazerosas, que dão muito significado à vida relacional entre o casal, e só de um homem pensar
que já não vai conseguir manter relações sexuais satisfatórias com a sua parceira, cria um trauma enorme. E depois, a partir daí, é uma bola de neve, não é? Os homens que sofrem psicologicamente com este problema sofrem de uma forma imensa. Todos os dias eu na clínica atendo pessoas com depressões, homens com depressão, com ansiedades, com ataques de pânico, sofrem bastante. Mas os homens que sofrem com disfunção erétil sofrem de uma forma bastante intensa. Porque depois muito também a pressão daquilo que é o esperado, daquilo que é a sociedade, daquilo que é a sociedade portuguesa, que ainda E depois tem um problema relacional incrível, que é, ele não quer assumir a parceira, que não a quer desapontar. Não é? Como é que se dá uma notícia a uma parceira? Imagina um casal jovem de 40 anos que tem uma vida sexual ativa. Se o homem acha que já não é capaz de ter uma ereção, de ter uma relação, imagine só a pressão psicológica que é o estar a falar à parceira e a própria parceira compreender. Porque, claro que o que é que acontece depois com as mulheres, com os parceiros? É que elas pensam assim, se calhar não tens interesse em mim. Que não é nada disso. Não depois é nada as mulheres depois também têm uma facilidade muito grande em depois também não objetivamente tratar o caso, mas depois começar... Criar ali um problema maior. É das mulheres, não é? Depois tentar perceber maior. O que é que estará por trás, porque depois vão pensar, obviamente, que o sexo também é uma coisa mental e, portanto, se é o que é que se passa, se é interesse, se é falta de interesse. E o grande problema das mulheres depois, ao gerirem este problema, é se calhar o meu marido já não tem interesse. Eu já não sou bonita o suficiente e ele já não gosta tanto de mim. Claro, tudo isto cria aqui um problema relacional enorme. E depois começa-se ao problema que foi aquele fato isolado, começam-se a juntar inúmeros problemas. Portanto, começa a ficar aqui uma gaveta muito cheia. Isso só piora. Todos os dias só piora. E piora no bem-estar do homem de uma forma incrível. E afeta todo o seu bem-estar psicológico, profissional, pessoal. E depois o homem se calhar já não olha para os outros homens da mesma forma. Ou seja, sente-se diminuído em toda a linha. Não, porque os outros homens depois também não sabem nada disto, porque isto é vivido em segredo. Não, mas perante os outros homens sente-se sempre diminuído? Não afeta a profissão. Não há uma comparação com os outros. Há uma diminuição da minha autoestima e da minha capacidade. Isolado, nem há aqui a situação. Porquê? Porque o estigma é tão grande que eu não vou dizer aos outros isto. Não, isso, claro. Se as pessoas souberem, não é, que eu sofro disto, claro que aumenta o estigma social enorme. Mas por isso é que isto é vivido muito em silêncio. Mas sendo vivido em silêncio, as pessoas não procuram ajuda. E há ajuda, porque... É que 90% dos casos são tratáveis, não é? Ou seja, há soluções. Nos casos psicológicos são quase 100%. O problema psicológico é 100% tratável. Nos problemas físicos, pronto, já depende da patologia física, clínica que haja, não é? Mas na questão psicológica é tratável. Então, por exemplo, quando alguém lhe chega com um problema deste género, por onde é que o Dr. Pedro julga ser melhor começar? Pronto. Obviamente ir ao facto inicial, não é? Ou seja, ir ao trauma inicial. Quando nós estamos na clínica, nós perguntamos sempre ao homem, olha, em que dia é que falhou a primeira vez? E as pessoas contam, foi porque lembram-se bem. E lembram-se bem, não é? Muito bem. Eu acho que elas não se lembram é de outra coisa. Esse dia é, de facto, muito traumático. Então, o que na psicoterapia nós temos que fazer é perceber em que dia foi. Como é que foi? O que é que ele pensou? Que crenças criou? Que medos desenvolveu? E depois como é que foi o processo todo? Depois de percebermos isto, o que a psicoterapia vai ter que fazer... E qual foi a realidade daquele dia, não é, Dr. Pedro? Porque as condicionantes é que ditaram que aquilo acontecesse. Nem me interessa muito saber porque é que ele falhou. Pode ter sido porque o Benfica perdeu, por exemplo, não é? Ou o Porto perdeu, ele ficou chateado e desinteressou-se da atividade sexual daquele dia. Qualquer razão é válida para termos uma perda de ereção em qualquer momento. O problema não foi a causa da perda de ereção, foi o que é que ele pensou, o que é que ele sentiu, que medos é que criou e que não conseguiu gerir bem. Pronto, depois de percebermos isso e percebermos todo o processo familiar também, os problemas psicológicos que trouxeram este evento, a psicoterapia vai desconstruir isto. A psicoterapia, como já falamos aqui muitas vezes, ajuda as pessoas a gerirem as suas emoções, os seus medos, as suas angústias, e se nós conseguirmos ajudar o homem que sofre a dissociar-se deste medo, a libertar-se desta pressão psicológica,
No fundo, também ressignificar o que ressignificar aquilo... e desvalorizar. Muitas vezes aquilo que eu estou para aqui a dizer, ou seja, eu estou a desmistificar agora este problema, eu estou a explicar aos homens que me estão a ouvir agora este processo psicológico, só esta explicação ajuda os homens a entender que não têm nenhum problema, apenas têm medo excessivo de falhar novamente. Tá? Porque só não tem medo de falhar quem não falhou a atividade sexual. Então o que a psicoterapia pode fazer é desconstruir estes medos, ajudar os homens a não terem medo. E o que é que acontece quando o homem não tem medo de falhar? Quando está prestes a ter uma relação sexual, começa novamente a erotizar, começa novamente a utilizar a sua imaginação e a potenciar um estado físico, nomeadamente a ereção, que ajude a ter a relação saudável. Mas isto há de mexer com a questão da vontade, ou seja, o homem para estar a pedir ajuda já e ser um problema que tem que ser resolvido e demora algum tempo, sim, é porque, entretanto, já tentou várias vezes e, de facto, há ali um momento em que não há aquele clique, ou seja, a pessoa tenta deixar aquele evento para trás e não consegue. Não. Isso como é que... Porque isso é um clique mental, não é? O problema é que o medo é tão grande que não se consegue esquecer. Paralisa. E todas as noites, quando está com a sua esposa ou a sua namorada, todas as noites, cada vez que pensa que vai ter uma relação sexual, bloqueia. Bloqueia porque acredita piamente que vai voltar a falhar. Ora, e este bloqueio psicológico faz com que, de facto, não produza o desejo sexual, o erotismo que necessita para ter uma ereção satisfatória. Portanto, aqui estar a procurar ajuda de medicamentos, no fundo, será vantajoso no ponto de ser algo só fisiológico, porque se não for fisiológico, não há nenhum medicamento, nenhum fármaco que faça ativar este clique. Bem, de facto a medicação, tipo Viagra e outros do género, ajudam na mesma, neste problema psicológico, grande parte como efeito placebo, que quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou com muito medo em falhar, mas como eu tomei o comprimidinho, isto agora vai correr bem. E este efeito placebo de aliviar a pressão psicológica acaba por ser sempre ajuda a que o homem consiga ter a relação satisfatória. Sexual. E depois não percebe é porquê, não é? Bom, é porque substituiu... Mas, de facto, muitos homens me dizem que mesmo tomando esses medicamentos novos que há, que ajudam, de facto, a ter ereção, mesmo assim não têm ereção satisfatória na mesma, ajudam um bocadinho, mas não é a mesma coisa, porque o efeito psicológico contraria também a pressão do medicamento. Claro, o medicamento sim funciona mais como efeito placebo. Portanto, aqui as ideias base é que há muito mais casos do que aqueles que se possa pensar, mas há tratamento. Há tratamento. E o que eu quero explicar hoje, é muito importante, é que para as pessoas saudáveis, as grandes dificuldades que têm quando têm disfunção erétil é um problema psicológico que as pessoas devem procurar psicoterapeutas para os ajudar a superar estes medos e estas angústias que este problema provoca. Muito bem, portanto, aqui um tema que afeta os homens, mas a unidade familiar como um todo. Agradecer ao Dr. Pedro Brás mais uma vez a presença no consultório. Nós seguimos para intervalo. A seguir falamos com a doutora Sónia Rego sobre oncologia. Até já.